de pedra, que não se submete aos ensinamentos da palavra de Deus. E ao invés de mudança, nós nos tornamos um calo no joelho da irmã que ora para Deus mudar a nossa vida. Um calo no ministério de intercessão. Oh, minha irmã, dá uma olhadinha pro João. Tem nem o João aqui não, né? João Feijão, não tem. Esse não tem. Eu oro pro João Feijão, que ele é um calo no meu joelho. Eu não aguento mais. Eu oro, ele não muda. Ele não muda, não, meu irmão. Não. Nós não podemos destruir o templo de Deus. Eu quero perguntar para você, onde está o templo de Deus? Onde está o templo de Deus? Tem alguém ousado que pode falar para mim? Onde está o templo de Deus? Bate no peito e fala. Ei, aqui ó. Aqui é o templo de Deus. E se eu sou o templo de Deus, eu tenho essa convicção. Eu não posso destruir o templo de Deus, sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus destruirá aquele que tentar destruir o templo dele. Meus irmãos, quem pode? Quem pode? Quem pode contra o nosso Deus? Quem entre nós é tão forte como aquele que está sentado no trono? E hoje olha para nós e diz assim: benditos serão aqueles que por amor ao meu nome forem perseguidos. Oh, benditos serão. Ninguém é maior do que aquele que está sentado no trono. Se nós não somos maiores do que aquele que está sentado no trono, que é o nosso Deus, é o nosso Pai na fé, como podemos destruir o templo dele? Sabe quais são as formas que nós destruímos o templo? Falta de vigilância. A Bíblia diz que o diabo está em derredor buscando quem? A quem possa tragar. O diabo arma ciladas. O diabo arma arapucas para você cair como um bobinho. E geralmente ele coloca paixão no seu coração pelas coisas que ele produz, pelas coisas que ele faz. Ele coloca debaixo dos seus olhos aquilo que atrai a sua carne, não o seu espírito. Porque todas as vezes que você está em um processo de provação ou tentação, o seu espírito vai ficar falando para você 24 horas: não faça isso, não faça isso. E a sua carne vai falar assim: não faça, Jesus perdoa, faz só hoje. Olha, é a última vez, a última vezinha. E você está lá lutando, e o espírito e a carne, e o espírito dizendo assim: não, não faça isso, porque isso vai gerar morte em você. E a carne vem e fala assim: não, mas ele gera vida. Vai, ele vai te perdoar, vai dar vida para você. E você vai se aprofundando, e ao invés de você abrir o teu coração e pedir socorro, você se fecha para um mundo chamado mente, e a sua mente começa a ser dominada pelos prazeres da carne, pelos desejos da carne, e daqui a pouco você vai e peca contra Deus. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, o que acontece? Nós destruímos ou construímos o templo? Diga para o teu irmão assim: todas as vezes. Não, ousado. Todas as vezes. Faz cara de bravo. Que você peca contra Deus, você está destruindo o templo dele. E sabe o que ele diz? Que ele vai destruir quem tentar destruir o templo. Nós precisamos mudar. Eu aprendi nesses últimos dias que não existe felicidade. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia fala sobre felicidade. Felicidade não. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí eu ouvi um exemplo sobre felicidade, e foi parecido com uma história de um pastor chamado Jefferson, de uma igreja batista Voz de Clama. Olhei para o lado e falei: Jesus, no meio dos pastores, tudo bem, chega o rei que eu preciso mesmo. Falando sobre felicidade. Felicidade é igual a um homem que vai em uma concessionária comprar um carro. Chegando lá, ele vai e compra um carro lindo e maravilhoso, e as parcelas também são lindas e maravilhosas. Só que ele falou um preço que não era o meu. Ele falou assim: olha, a parcela de 1.800. Olhei do lado e falei: não é eu, né? Aí ele vai lá e compra aquele carro de 1.000, a primeira parcela de 1.800. Ele olha com amor: não, 1.800, meu carro vale 35. 1.800 que é para 35 não é nada. Aí vai, começa a dirigir o carro, com amor, cuida do carro, lava o carro, se possível deixa a mulher na cama, vai dormir dentro do carro na primeira noite, né?
brincando? Vocês acham que estou brincando? Tem gente que já dormiu em cima da moto. Que foi tanto ungido. Mas Jesus confirmando aí, meu irmão. Aí, meu irmão, passou aquele momento ali, o carro começa a vir aqui da sexta parcela. O cara olha pro carro, começa assim: não fiz besteira não. Não, que isso? Poxa, mas são 60 parcelas, hein? Aí sim, 60 de mil. Terminando de pagar esse carro, vai estar valendo 15. Paguei 60 no carro. A felicidade dele agora se transforma em uma grande decepção, frustração. Ainda bem que eu e você somos ricos. Você sabe que você é rico, né, irmão? Quando eu olho para você, eu vejo riqueza em você. Porque o seu pai é rico, muito rico. Talvez tenha alguém aqui falando assim: se o pastor olhasse o meu rosto, ele ia pensar, está falando uma grande mentira. Não, meu irmão, eu estou dizendo uma grande verdade, porque eu creio que Deus vai derramar um milagre sobre a sua vida. Eu creio que Deus vai ministrar um milagre na sua vida financeira. Quem tomar posse vai receber. Felicidade não existe, felicidade é passageira. Não existe felicidade eterna, mas alegria existe. Você já disse para você assim: nossa, você é alegre? Você é alegre? Ou já disseram isso para você: nossa, você é alegre? Quando muitas das vezes seu coração quer chorar. Mas Deus te fez alegre porque Ele é a alegria. E ninguém vai entender no momento de tribulação na sua vida que para você estar chorando, para você estar gritando: meu Deus do céu, onde está o Deus de Isaac e Jacó? Onde está o Deus que fazia milagres o povo no deserto? Onde está o Deus que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus que fez tantos sinais e prodígios? Cadê você, Deus? Era para você estar gritando, para todo mundo ouvir: onde está, meu Deus? Mas quando olha para você, você está sorrindo e dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Pessoas que vivem tristes é porque só conseguem olhar para as circunstâncias à sua volta. Pessoas que andam desanimadas e são vencidas pelas impossibilidades é porque não enxergam além. Jesus hoje te convida a deixar de olhar para baixo e olhar para cima, andar de cabeça erguida, porque Cristo é a cabeça do nosso corpo. O nosso Deus, Ele é poderoso. Jesus Cristo, Ele é poderoso. E Ele convida você a andar de cabeça erguida. Chega! Faltam quantos dias para acabar o ano? 2 semanas? Né? E aí? Como você está? Como está a igreja de Cristo hoje? Só Deus sabe, pastor. Não, meu irmão, você também tem que saber. Porque se você é templo dele, você tem que estar em sintonia com o Espírito Santo toda hora. Não importa as circunstâncias, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero te falar sobre os 5 estágios da igreja. Agora você sabe que você é templo, a morada de Deus, correto? Amém? Diga assim: eu sou morada, eu sou casa de Deus. Primeiro estágio da igreja. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 1 e 2, que Deus ele dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo. Deus dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo. Dentro daquele tabernáculo, o Senhor ele libera também a sua presença através da Arca da Aliança. Então o tabernáculo representava casa de Deus. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Você consegue repetir comigo? Vamos lá, diga assim: o tabernáculo representava
A casa de Deus e a arca da aliança representavam a presença de Deus. No princípio, quando o tabernáculo foi levantado, quando ele foi construído, aquilo era muito normal, era comum. O tabernáculo, a arca da aliança lá dentro, e a presença de Deus era muito comum. No primeiro estágio da igreja, a igreja tinha a presença de Deus de tal forma, que quando o templo foi construído, a Bíblia diz, no mesmo capítulo 40, versículo 35, versículo 34 e 35, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Era visível a presença de Deus, por quê? Porque o povo via a nuvem da glória de Deus. Então era normal as pessoas falarem assim: lá está a presença de Deus, lá está a arca da aliança que representava a presença de Deus, e a nuvem encheu o tabernáculo de toda a glória de Deus, de maneira que Moisés não conseguia entrar. Aqui existe uma diferença entre presença e glória. Presença é a manifestação presente de Deus, de Jesus entre nós. Você crê que Jesus está aqui? Quais são as evidências de que possam comprovar que Jesus está aqui? Eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu sinto Deus em nosso meio. Eu vejo a igreja avançando, eu vejo a igreja crescendo. Essa é uma evidência. Eu vejo o povo sendo transformado, eu vejo famílias sendo restauradas, eu vejo vidas sendo transformadas, eu vejo pessoas sendo libertas, eu vejo sonhos sendo restaurados essa noite. Isso é uma evidência da presença de Deus. Agora a glória de Deus é diferente, porque se nós fôssemos entender a glória de Deus, amados, é tão forte, é tão sobrenatural, que eu ouvi um pastor muito bem conceituado pregando, ele disse assim: a glória de Deus é algo tão forte que ela pode matar alguém. Quantos querem a glória de Deus? Depois que eu falei que ela pode matar, tem gente falando: não sei não, hein? Glória a Deus. A glória de Deus é algo tão forte que pode matar alguém. Sabe por que Moisés conseguia entrar? Era muito forte a glória de Deus. Então eu consigo entender, amados, que nós experimentamos esses dias da igreja. Nós não estamos experimentando a glória de Deus ainda. Se você vê aquele culto animado, cheio de revelações, revelação da palavra, da glória, da presença de Deus, perdão, e você vê aquele culto abençoado, onde as pessoas glorificam a Deus, dão pratos de vitória ao Senhor, levantam suas mãos e adoram ao Senhor, e você sai dizendo assim: nossa, o culto hoje foi só glória. Não foi só glória, porque a glória de Deus ela é muito maior, porque a glória de Deus ela é muito maior. Nós não conseguimos desvendar. A Bíblia diz que Moisés não conseguia entrar por tamanha glória de Deus. Vamos pensar um pouco sobre Moisés. Um camarada que subia monte, descia monte. Um camarada que levava um povo, 2,5 milhões de pessoas seguindo aquele homem, cheio da presença de Deus, líder exemplar, cheio de experiências com Deus. Ele não era aquele camarada que saía contando testemunho do outro, não. Ele falava assim: não, o que Jesus fez foi através da minha vida. O milagre que Deus fez foi aqui dentro primeiro. O milagre que Deus fez foi naquele povo que eu estou conduzindo para seguir o Deus da glória. Ele não saía batendo boca, dizendo: olha, porque Deus fez na vida do Joãozinho ou da Marinha. Ele falava: não, Deus fez na minha vida, porque Ele é comigo. E eu profetizo que a partir de hoje você dará testemunhos de sinais, de presença de Deus sobre a sua vida. É diferente. A presença e a glória são diferentes. No primeiro estágio da igreja, ela estava cheia da presença e da glória de Deus. Êxodo 40, versículo 1, versículo 2, versículo 34 e versículo 35. Mas com o passar do tempo, algumas coisas começaram a acontecer na igreja. E eu estou falando em uma visão de uma igreja lá, o tabernáculo. Eu faço uma alusão à igreja de Atos e à igreja de hoje. Preste atenção.
E você vai receber de Deus essa noite. O segundo estágio da igreja era uma igreja sem a presença de Cristo, porque a arca, ela representava a presença de Cristo. Alguns teólogos conceitam isso como teofania, manifestação da presença de Deus através da arca. Era Cristo, é a Trindade se revelando ali. Deus, ele é um ser triuno, mas é um ser, Deus, ele é plural, ele não é singular. Mesmo ele sendo três em um, ele é plural, ele não é singular. Só que agora o segundo estágio da igreja, ela não está cheia de glória, ela não está cheia de presença de Deus. É uma igreja morta, é uma igreja onde tem pessoas, muitas pessoas, mas você não sente nada. A voz profética da igreja está em silêncio. A voz profética da igreja está em silêncio. Não acontece nada. Sabe o que a Bíblia diz a respeito dessa igreja? Ela conta a história de dois jovens, Ofni e Finéias, sacerdotes, que estavam incumbidos de carregar a arca e zelar pela arca, e também pela presença de Deus, porque através da arca eles eram representados. Era representada a presença de Deus ali. Mas a Bíblia diz que aqueles dois sacerdotes estavam em pecados e os dois morreram. E a arca foi roubada. Diga assim: a arca foi roubada. E a glória do Senhor também. Uma igreja sem presença de Deus, uma igreja sem presença de Cristo, uma igreja sem a presença da glória. Agora é difícil acostumar assim, porque antes alguém perguntasse assim: olha, aonde é o tabernáculo de Deus? É onde está aquela nuvem colocada, ela permanece lá, porque a glória de Deus está sobre aquele lugar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que se nós nos considerarmos casa de Deus e não mais andarmos em pecados, e não mais andarmos decepcionando o coração de Deus, as pessoas vão passar e vão dizer: naquela casa há unção, naquela casa há poder, porque o Deus da glória está sobre ela. Chega de igreja sem presença de Deus. Tem muitas igrejas com agitadores, conceituados agitadores de Jeová. Pensam que igreja é palco, o altar é palco para animar festa. Tem muito animador de plateia aí, mas Deus não está comprometido com os animadores de plateia, porque quem gera motivação no espírito do homem não é aquilo que ele vê, é aquilo que ele sente, porque a palavra de Deus diz que a fé é a esperança daquilo que você não vê, que você não pode tocar, mas você pode sentir. Se você sente a presença de Deus neste lugar, em nome de Jesus, levante a sua mão e faça um sinal, e faça um sinal, e faça um sinal. Aleluias. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, 22 diz a palavra: e chamou o menino em Cabote, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada por causa de seu sogro, de seu marido. E disse: de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Esse estágio é o estágio da Idade Média, onde a igreja estava passando por um processo difícil. Mas olhando para a igreja de hoje, tem ou não tem muitos prédios, muitas igrejas sem a presença de Deus? Tem. Sabe, eu vi um testemunho de um pastor falando neste congresso nesta semana para nós, pastor Eib Uber, dizendo assim que em Santarém ele deixou uma igreja lá, irmão, com 61 mil membros. 61 mil membros. Pergunte para mim como é que ele começou. Você acha que ele colocou um palco na rua e começou a gritar que Jesus salva? Negativo. Primeiro, ele entendeu que ele era a casa de Deus, e começou a ficar cheio da presença de Deus, e começou a buscar a Deus de tal forma que quando ele falava, ele era impactado pelas palavras que saíam da boca dele, porque ele não planejava aquilo, era o Espírito Santo de Deus falando. E quando ele falava com as pessoas, havia conversão, havia arrependimento, porque o homem não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão? A igreja de 5 mil membros que nós temos profetizado aqui é muito pouco, porque
Porque Deus levantou muitos guerreiros nessa igreja para alcançar o Brasil, para alcançar Mato Grosso, para alcançar outros países. Eu pergunto quem está disposto. Quem está disposto? Glória a Deus. Aleluias. Essa igreja começou pequenininha, ó, pequenininha, bem pequenina, como a nossa. Aí ele saiu de Santarém e foi para o Ceará. Começou a igreja, sabe como? Ele, a esposa dele e alguns líderes ousados que abandonaram emprego, abandonaram carreira acadêmica, que abandonaram serviços. Tinha uma que ganhava 15 mil reais, dane-se 15 mil, eu quero é Jesus. E foi. Eles estão lá há 2 anos, sabe quantos membros eles têm? Quase 7 mil membros. Eu pergunto para mim e para você, meu irmão. Eu fui confrontado nesses dias. Eu não dormia à noite, meu irmão. Eu ia para o congresso às 8 horas da manhã e era ministrado até 3 horas, eu e minha esposa. Até 3 horas da tarde, ministrado sem almoçar, com fome de Deus. Chegava em casa, eu achava que eu ia dormir, não dormia. Ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, não fiz nada ainda. Não é só isso que Deus quer, não. Deus quer o Alto da Serra inteiro para Jesus. Deus quer Cuiabá inteiro para Jesus. Deus quer Mato Grosso inteiro para Jesus. Deus quer o Brasil para Jesus. Deus quer você e sua família para Jesus. Sabe o que é que Deus me mostrou? Eu comecei a clamar e orar com Deus, meu irmão. Eu estava tão atônito, tão cheio, sabe? Comecei a planejar tanta coisa, conferência ano que vem, conferência a nível internacional. Oh meu Deus, comecei a pensar. E quando eu virei assim, de todos, pensa aí, um cara que virou de barriga para cima, barriga para baixo, de lado, do outro lado, encostou no sofá, não tinha como dormir. Quando eu comecei a dormir, sabe o que aconteceu? Começou a cair uma chuva. E tinha umas goteiras na casa, sabe onde caiu a goteira? Em cima do pastor Jefferson. Glória a Deus. Sabe o que eu entendi? Há uma chuva de Deus vindo sobre as nossas vidas. Eu sinto o cheiro dessa chuva descendo. E Deus irá enviar muitos de nós para pregarmos em outros países. E Deus enviará muitos de nós para pregarmos em outras cidades. Nós vamos plantar igrejas em muitas cidades, dentro de Mato Grosso e fora de Mato Grosso. Meu irmão, não estou nem aí se você não acredita. Eu estou aqui para falar o que Deus manda falar. Se prepare, se prepare. Tem gente aqui que acha que não deve ser pastor. Já é um pastor. Deus vai fazer. Eu não dormi mais, eu comecei a orar e falar com Deus. Minha esposa deitada, eu falei, Senhor, eu queria ter o sono que ela tem. Tão bonitinha dormindo. Deus falou, vai orar, caboclo. Está pensando o que é? Há um tempo novo de Deus vindo sobre as igrejas. Igrejas que eram vazias da presença de Deus se tornarão cheias, sabe por quê? Porque o canal de bênção é você. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Diga para o teu irmão assim, faça as suas malas. Mas antes, faça um curso de inglês. Porque você ainda vai longe. Você toma posse aí, irmão? Você recebe? Posso ouvir um aplauso para Jesus aí, se você recebe mesmo? Aleluia! Glória a Deus! São tabernáculos vazios, tabernáculos com aglomerados de pessoas. Sabe, eu vi um testemunho de um apóstolo lá no congresso. Ouça com atenção, ouça com atenção. Jovens, ouçam com atenção. Eu vi um testemunho de um pastor, um apóstolo, que ele tinha um programa de televisão na cidade onde ele tinha lá o prédio que unia a igreja de Jesus. E quando ele tinha um programa de televisão, a igreja tinha 1.200 pessoas todos os dias, constantes. Entra e sai de gente. Entra e sai de gente. Só que aí chegou uma outra igreja lá e comprou o programa de televisão, porque tem igreja que é antiética, correto? Tem igreja que acha que só ela vai para o céu, então compra tudo. Foi lá e comprou o espaço do pastor. Aí o pastor ficou triste, desanimado, porque ele foi para a reunião no outro dia no prédio dele lá, depois de ter acabado o programa de televisão. Não tinha mais. Tinha 80 pessoas no prédio.
Você imagina, irmão, nós temos aqui umas 400 pessoas. Se eu chegar aqui e tiver 100, eu fico louco. Vou visitar todo mundo numa lugar. Mas, irmão, e aí? O que foi acontecendo? Não foi na igreja? Um problema? Eu não gosto de cadeira vazia. Imagina aquele camarada lá com 1.200 pessoas e agora está com 80. Deus falou com ele: começa a trabalhar na visão celular. Começou a trabalhar. De repente Deus falou com ele: faça um jejum na igreja. Faça um jejum e ore. Ore com esses 80. E ele começou no primeiro dia a orar e orando lá. De repente veio um endemoniado lá. Ei! Quero falar com você, pastor. Ele falou: você está repreendido em nome de Jesus. Não é para expulsar, eu quero falar com você no seu gabinete. Pastor falando com o demônio no gabinete. O negócio é sério. Ele olhou assustado. Foi para o gabinete. Abriu a porta. Puxou a cadeira para o demônio sentar. E sentou na outra cadeira olhando para ele. E ele falou assim: ó, o que você quer que eu faça para você? Como assim? Eu? Presta atenção, nós estávamos num congresso de 5.000 pessoas. 5.000 líderes de todo o Brasil estavam conosco lá. E o pastor estava lá, dando testemunho. O demônio falou assim: o que você quer que eu faça para você? Você quer que eu te dê a televisão de volta? O que você quer? Quer rádio? Você quer que as pessoas de volta eu te dou? Como assim? Porque antes, quando você tinha aquele programa de televisão, você tinha um monte de pedras. Um monte de pedras jogadas dentro do prédio da igreja. Hoje não. Hoje você está edificando as pedras. Sabe o que Deus está dizendo? Tem muita igreja que está com um monte de gente lá, porque a mídia está dizendo só coisas maravilhosas. Bom, o diabo não se incomoda. Olha só, presta atenção. O diabo não se incomoda com um amontoado de pedras. A Bíblia nos chama como pedras. Pedras vivas. A Rede Globo está fazendo um evento aí agora no final do ano, você lembra? Eu quero falar para quem colocou aquela frase no site: tira, pelo amor de Deus. Pode parar. Quem colocou aquele negócio lá, vamos unir aí, que não sei o que, pode tirar. Tira de lá, o comentário pode tirar. O Hélio, por favor, que é administrador, tira. O demônio não se incomoda com o ajuntamento de pedras. Vai estar no Brasil inteiro um povo ajuntado, um monte de pedra juntada. Só que pedra juntada, ela é roubada. Pedra ajuntada não tem base, ela não está alicerçada, não tem cimento, não tem liga sobre ela. O diabo não se incomoda da Rede Globo fazer esse programa e atingir o Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque é um amontoado de pedras que está ali. É só show, é só música. Só show e só música. Agora, quando a igreja está sendo alicerçada e construída, quando as pedras se encontram e você começa a raspar uma pedra na outra, sabe o que acontece, irmão? Já fez esse teste? Sai faísca. Sabe por quê? Porque as pedras vão se encaixando. Elas vão se encaixando. E de repente elas vão ficar lisinhas uma na outra. E elas vão se encostar perfeitamente, representando a unidade de Deus. Mas se você batê-las de um modo, vai continuar saindo faísca. Por quê? Porque aonde a presença de Deus há fogo. Então não caia na onda da televisão, não. É ajuntamento de pedras. A Globo quer mídia, a Globo quer hip-hop. Quer hip-hop. Quer que nós, evangélicos, nos curvamos lá no canal 4 e ficamos lá de joelho no chão olhando para a televisão. É isso que ela quer fazer. Movimento. Isso chama movimento. Deus não atua em movimento, Deus acaba com o movimento. Há 40 anos atrás aconteceu um avivamento na terra. Sabe onde foi? Estados Unidos da América. O povo lá era brasa viva. Por onde andava pegava fogo. Você vai hoje lá nos Estados Unidos, sabe o que acontece? Igreja de tamanho dessa tem 5 pessoas. Tem prédio lá sendo alugado, salão comercial, porque não tem membros. O avivamento passou. Só que essa semana eu fiquei tão feliz, querido, tão feliz, porque nós ouvimos o pastor Joey Comiskey, lá dos Estados Unidos do Sul, dizendo assim: Deus está derramando o tempo Kairos sobre o Brasil. Deus precisa do Brasil para alcançar a América do Norte. Deus precisa do Brasil para alcançar a Europa. Deus precisa do Brasil para alcançar os confins da terra. Se você está entendendo, levanta a mão para cima e diga: eis-me aqui, Senhor.
que vão para o exterior. Perdão, Senhor. Muitos de nós iremos para o exterior. A presença de Deus gera isso. Terceiro estágio da igreja. Primeiro estágio da igreja.